livro do Deuteronômio, capítulo 10, no verso 12 e o verso 13. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu próprio bem. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu quero falar essa noite sobre o que Deus quer de nós. Nós sabemos que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por praticar alguma obra. Nós sabemos disso. Contudo, na igreja evangélica, já desde muitos séculos, tem se ensinado, na igreja cristã, tem se ensinado que Deus requer de nós, para que possamos ser salvos, Deus requer de nós dízimos, Deus requer de nós ofertas, Deus requer de nós campanhas, Deus requer de nós que nós sejamos capachos da liderança, que a liderança ela possa pisar em cima de nós, a liderança ela possa sapatear em cima de nós, e nós não podemos tocar no ungido de Deus. E tem se ensinado na igreja evangélica que Deus quer muita coisa de nós. Só que, irmão, que quase tudo que tem se ensinado na igreja evangélica em relação ao que Deus quer de nós está errado, está completamente errado. O que será que Deus quer de nós? Nós vamos ver nessa noite, nesse texto, 5 coisas que Deus quer de nós. E a primeira coisa que eu quero colocar essa noite, que Deus exigiu de Israel, pediu a Israel, mesmo salvando pela graça, que é a graça, salvação pela graça, o termo graça quer dizer dádiva, dom, presente, algo que nós não nos esforçamos para alcançar, para conseguir, para conquistar, foi algo dado de graça, sem esforço algum nosso. Mesmo a salvação sendo pela graça, Deus exige de nós a primeira coisa, temor. Aí no verso 12 logo, então quase todos estão no verso 12. Ele diz agora, pois ó Israel, o que é que o Senhor Deus quer de ti? Ele quer que Ele pede de ti, senão que, primeiro, o temas. Deus Ele quer de nós, irmãos, Ele exige de nós, o que é igreja? Temor. E o que é temor? Temor é diferente, irmão, de medo. Deus não quer ninguém com medo dEle, Deus não quer ninguém apavorado com Ele, não é isso que Ele quer de nós. Deus Ele quer temor. Temor fala de respeito, de reverência, que leva, claro, que nos leva aos outros pontos que vêm adiante. Mas será que nós temos prestado a Deus, irmão, o temor verdadeiro? Será que nós temos prestado a Deus essa reverência? Sim. Como é que nós nos colocamos quando vamos usar o nome de Deus? Quantas vezes a gente usa o nome de Deus em vão? Quantas vezes a gente abre a boca para falar o santo nome de Deus, irmãos, e falamos por anedota, por brincadeira, por piada? Quantas vezes a gente ri ao ver alguém fazendo piada com o nome de Deus, sem ouvir, ou mesmo nós fazendo piada com o nome de Deus? Isso caracteriza, irmão, falta de temor. O homem que vive na prática do pecado, o homem que vive traindo a sua esposa, a mulher que vive traindo o seu marido, o ser humano que vive mentindo, sendo desonesto, enrolando os outros por aí, isso caracteriza a falta de temor. Porque o temor, irmãos, sim, ele nos leva a ter reverência, respeito diante da presença desse Deus ao qual nós andamos diante dele. Então eu quero que você aprenda isso essa noite, igreja, em nome de Jesus, a ter temor a Deus. Eu quero que você entenda que esse Deus, Ele contempla tudo, que esse Deus, Ele vê tudo, Ele enxerga tudo, Ele vê quando você, jovem, está mentindo para o teu pai e para a tua mãe.
Ele vê quando você está fazendo algo que desagrada a Ele, e você sabe, mesmo que Ele está contemplando, e ainda assim você faz. Então eu quero que você entenda, irmão, hoje, que cada passo que você dá na vida, que cada lugar que você entra, de cada lugar que você sai, de cada lugar que você frequenta, que você visita, de cada ação sua, Deus está contemplando. E eu quero pedir a você essa noite, pela palavra de Deus, que tudo que você for fazer, irmão, a partir de hoje, faça com temor a Deus, faça sabendo que Deus está olhando, que Deus está contemplando. Ele quer isso de nós, Ele quer isso da igreja. Porque se nem nós, que somos o povo eleito, que somos a igreja de Cristo, irmão, temos temor a Deus ao ponto de reverenciá-lo e respeitá-lo, se nós debochamos do nome de Deus, nós debochamos da palavra de Deus, se nós debochamos, sim, da ação do Espírito Santo, da operação do Espírito Santo, se nós debochamos e zombamos sem temor, quem vai temer? Se nós queremos para ser exemplo, luz, sal, testemunho, das pessoas olhar para nós e ver Cristo em nós, irmão, não estamos andando com temor, quem vai andar? Eu vejo Deus reclamando de Israel. Eu vejo Deus dizendo: o jumento conhece seu possuidor, o boi conhece o lugar da sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Anda prevaricando, anda na depravação, porque não tem o temor do Senhor. Então Deus quer isso de você. E a segunda coisa que eu listei aqui essa noite, são 5 coisas breves que nós vamos falar. A segunda coisa que Deus quer de nós, ainda está no verso 12. Ele diz: e que andes em todos os seus caminhos. Deus quer que nós andemos em todos os seus caminhos. O que é andar no caminho do Senhor? Andar no caminho do Senhor, irmão, é seguir a direção para onde sua palavra aponta. Andar em todos os seus caminhos é exatamente pôr em prática aquilo que aprendemos da doutrina bíblica. Isso. Andar nos caminhos do Senhor é andar pelo caminho de luz. Andar todos os caminhos do Senhor, irmãos, é nos desviar do caminho das trevas. Andar no caminho do Senhor, Deus é luz e nele não há treva alguma. Andar, isso se referindo ao pecado. Andar no caminho do Senhor é buscar ser santo como Ele é santo. Andar no caminho do Senhor, irmão, é abrir mão dos nossos preconceitos, das nossas concepções, e nos submeter à vontade dEle. É nós renunciarmos o nosso egoísmo, renunciarmos, sim, a nossa ganância, o nosso eu, o nosso ser, para viver a vontade dEle. É nós muito andar nos caminhos do Senhor, todos os caminhos do Senhor, é muitas vezes abrir mão, irmãos, até de projetos pessoais, quando entendemos que esses projetos não são vontade de Deus para nós. E nós temos que estar disposto a isso, porque se Deus quer isso de nós, o povo eleito, a igreja santa, o povo amado, e nós não dermos, quem vai dar? Ninguém. E se nós não damos Ele isso que Ele diz, que Ele pede, que Ele manda, que Ele ordena, isso vai caracterizando, irmão, que nós não passamos de religiosos. E nós não podemos resumir a nossa vida com Deus em meros atos religiosos, em simplesmente vir um culto domingo à noite, ouvir uma palavra, achar bonita, achar interessante, e depois passar a semana inteira pecando, andando segundo o desejo do nosso coração, segundo a vista dos nossos olhos. Não. A Bíblia diz que Deus quer de nós que nós andemos em todos os seus caminhos. Você já entendeu algum momento na sua vida que você estava andando num caminho que não era o caminho que Deus queria que você andasse? Seja num caminho de finanças, sei lá, um emprego que você arrumou, seja num relacionamento, talvez um namoro que você arrumou, uma amizade que você arrumou.
Você já parou para dar atenção, para perceber em algum momento da sua vida, algum caminho que você estava andando que não era o caminho de Deus? Será que Deus seria capaz, irmão, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, seria capaz de acessar um site pornográfico? Será que o Santo Deus Todo-Poderoso seria capaz de ligar a televisão num programa fútil, improdutivo, que não traz proveito nenhum para a sua vida? Andar nos caminhos de Deus, irmão, nós vigiarmos por onde estamos andando, como estamos vivendo. Terceiro ponto, ele continua dizendo: primeiro, temer o Senhor, andar em todos os seus caminhos. E se andar em todos os caminhos de Deus, irmão, a gente vê alguns cristãos da atualidade que andam apenas em alguns caminhos, mas não andam em todos os caminhos de Deus. Alguns cristãos que recebem a palavra só quando lhe é conveniente, quando a palavra lhe confronta, eles não recebem. Eles só querem se submeter à palavra de Deus quando ela não está batendo, não está combatendo, não está lhe contradizendo nas suas ganâncias. Mas quando ela contradiz nas suas ganâncias, ele não está disposto. Por exemplo, o homem acha lindo a pregação do dízimo não é obrigatório, mas acha terrível a pregação do segundo casamento, divórcio. O homem acha linda a pregação que combate as heresias das igrejas evangélicas, campanhas e outras coisas mais, mas acha terrível a pregação que diz que jovem não é para namorar, se for para namorar, que seja com a pretensão de casar, um namoro sério, de um homem e de uma mulher de Deus, que tem compromisso com Deus. O homem acha lindo a pregação de que o pastor fulano de tal explora o povo pedindo, consagrando envelopes e pedindo ofertas e mais ofertas e todo tipo de coisa, mas não concorda quando a palavra diz a forma como ele tem que se vestir, como ele tem que andar. Então não são pessoas que estão querendo andar em todo o caminho de Deus, são pessoas que estão escolhendo apenas aleatoriamente aquilo que lhe apraz, aquilo que ela pode fazer sem que precise abrir mão de nada, porque se for para abrir mão de alguma coisa, ela não está disposta a fazer. Mas nós temos que andar em todo o caminho do Senhor. E o terceiro ponto ele diz, e o ames. Deus, Ele quer que nós o amemos. Deus quer que nós o amemos. E sabe, irmão, isso que Deus quer de nós, que nós o amemos, eu poderia resumir, falar de tantas coisas. Mas eu prefiro falar exatamente o que Jesus disse em João 14, 21. Se você puder abrir comigo, para a gente ver o que foi que Jesus disse no Evangelho de João 14, verso 21. Que ama a Deus? Deus quer que nós o amemos. Amar a Deus algum dia, não, já dei meu dízimo esse mês, não, já trouxe a oferta, não, já paguei meu voto. Mas Jesus, ele fala algo bem diferente daquilo que o sistema religioso tem apresentado, que ama a Deus. No verso de número 14, no verso número 21 do Evangelho de João capítulo 14, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele, me manifestarei a ele. E Judas, não o Iscariotes, ele disse: Senhor, de onde vens, que hás de manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, me dará dízimos. Não é isso que ele está dizendo? É isso que ele está falando? Se alguém me ama, fará uma campanha de 7 semanas e não vai quebrar a campanha no meio. Se alguém me ama,
vai pegar o envelope e vai colocar dinheiro dentro. Ele disse: alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. E no verso 26 ele mostra o oposto, a característica de quem não ama. E quem não me ama, não guarda a minha palavra. Por quê? Porque a palavra que eu preguei, ele diz, não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus, irmão, ele é categórico quando ele diz que amar a Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, é guardar a sua palavra. Olha o que ele diz, voltando para Deuteronômio 10, que a gente vai continuar. Mas o que ele diz aqui em Deuteronômio capítulo 6? Ouve, ó Israel, verso de número 4. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa é a palavra que eu te ordeno hoje, que entrará no teu coração. Aqui o texto diz: ama a Deus com toda a tua alma, todo o teu coração. Ele está mandando amar a Deus de quê? Irmão, de uma forma interior. Ou seja, o Senhor não estava aqui, irmãos, estabelecendo aqueles ritos para a nação judaica, sacrifício de bois, de ovelhas, de pombinhos, sim, todo aquele ritual, irmão, não era para aquilo ser cumprido apenas de uma forma estereótipa, ritualística, mas Deus queria que aquilo fosse feito com amor, sim, dentro do coração. Ou seja, o que nós fazemos para Deus não basta, não é suficiente apenas se estamos usando o nosso corpo para fazer alguma coisa. Deus quer que aquilo tenha amor dentro do nosso coração para fazer aquilo. Deus quer que nós o amemos, não de uma forma hipócrita, não apenas de palavras, e nem também apenas de obras. Mas Deus quer que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Ou seja, quando eu entendo que, levando para o contexto lá para o Novo Testamento, que Jesus disse para os judeus que amar a Deus é guardar os mandamentos, é guardar a palavra dele, e aqui eu vejo ele dizendo que tem que amar a Deus com toda a força, todo o coração, com tudo que eu posso fazer para amar a Deus. Ele está logo unindo as duas coisas. Eu entendo que ele está mandando eu guardar a palavra dele com toda a minha força. E tem que guardar a palavra dele dentro do meu coração. Sim, porque é isso que o contexto continua dizendo. Que é essa palavra que eu te ordeno hoje, e você vai guardar ela no teu coração. E no verso número 7 ele diz: você vai intimar ela aos teus filhos, vai falar dela sentado na tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. Essa palavra você vai falar, porque amar a Deus e vai guardar a palavra dele. E a coisa que a igreja evangélica mais tem esquecido nesses últimos anos, irmão, é da palavra de Deus. A coisa que os evangélicos mais têm esquecido nesses últimos anos, irmão, é da palavra de Deus. Não se ensina a palavra de Deus. Como é que o povo vai guardar a palavra de Deus? O povo não guarda a palavra de Deus porque não se ensina a palavra de Deus. Até em muitas igrejas pentecostais, irmão, o desmantelo é tão grande que até culto de doutrina pentecostal, até o culto de doutrina tem que levar o nome pentecostal, sugerindo o quê? Que lá não vai ter doutrina, não vai ter ensinamento, coisa nenhuma. Que o negócio lá pentecostal, irmão, doutrina pentecostal não vai ter ensinamento coisa nenhuma, vai ter ribuliço, vai ter reteté. O povo vai lá para pular, vai lá para gritar, vai lá para rodar, para rolar. E não vai lá para ouvir a palavra. E eu estou falando isso, irmão, baseado no que eu conheço. Claro que nem toda igreja evangélica pentecostal é assim, mas a maioria é. Já chegou a irmã para mim de igreja pentecostal, quando eu estava na rádio, e veio visitar a gente: pastor Jadel, eu faço parte de uma igreja, pastor, que lá não tem ensinamento, lá não tem palavra. Todos os cultos se resumem em testemunho, em música, em louvor, em profecia, em revelação, em visão, e aí vai. Palavra lá 5, 10 minutos, 15 minutos. E ela falou mais, que vai me chamar a atenção, é que no culto de doutrina, ela falou, culto de doutrina não tem ensinamento.
Irmão, a palavra de Deus está dizendo: ama o Senhor teu Deus todo o coração. Você ama a palavra de Deus todo o teu coração. Ama o que Deus ensinou com toda a tua vida. Guarda a palavra de Deus com toda a tua força. Por que os apóstolos morreram lá? Morreram por quê? Por causa de dízimo, por causa de envelope, por causa de campanha. Os apóstolos morreram por causa da palavra, irmão. Por causa da palavra que eles pregaram. A palavra que libertou vidas da idolatria, que levou ourives, feitores de imagem de escultura, meu irmão, a quebrarem. Mensagens que alvoroçou o mundo, criou alvoroço, que criou tumulto, que criou confusão. E por essa palavra eles deram a vida. Por essa palavra eles pagaram o preço com a própria vida. E aqui está dizendo: guarda, ama o Senhor teu Deus todo o teu coração. Ensina, intima essa palavra aos teus filhos. Fala dela no caminho, assentado na tua casa, andando, deitado, levantando. Fala dela. Amarra ela por sinal nas tuas mãos, na tua testa. Escreve ela nos umbrais da tua porta da tua casa. Ame a palavra de Deus. Mas aí a igreja vai e faz o contrário. A igreja vai e distorce a palavra de Deus. Os cristãos vão, irmãos, e distorcem a palavra de Deus. Eu pergunto: cadê o amor a Deus? Amor a Deus é botar um paletó, uma gravata debaixo de um braço, se batizar, tomar santa ceia, meu irmão, e andar por aí distorcendo a palavra de Deus. Isso não é amor a Deus. Pode parecer ser a pessoa mais piedosa, mais certinha, mais correta dentro da igreja, o crente melhor, a melhor pessoa do mundo é da igreja, meu irmão, mas não está guardando a palavra de Deus. É porque não ama Ele. Jesus, se não ama, não guarda a palavra dele porque não ama. Jesus foi claro em João 14. Não guarda a palavra dele porque não ama. E Deus quer de nós que nós o amemos, que nós tenhamos zelo pela palavra dele. Guardemos sua palavra. Nós temos feito isso. Você tem feito isso? Você tem lido a palavra? Você tem estudado a palavra? Você tem tido prazer na palavra? Eu estudo numa instituição onde eu escuto constantemente o professor dizer: irmão, pregador tem que pregar só meia hora no máximo, porque o povo já está cansado. Vai pregar 40 minutos, uma hora, o povo já está cansado. Mas está cansado por quê? Você sabe por que eles estão cansados? Porque o culto começou 7 horas, foi até 8 horas só, música. Aí de 8 horas até 9 horas, testemunho. Aí já vai 2 horas de culto. Aí, meu irmão, quem é que não cansa com isso aí? Quem é que não cansa em ver aqueles irmãos cantando ruim que só? Quem é que não cansa de ouvir o cabo contando um testemunho que ninguém está interessado em ouvir, só ele mesmo está interessado em falar? E você não está nem entendendo o que o cabo está dizendo. Fui visitar uma igreja um dia desse, irmão, era testemunho demais, e ouvindo: o que é que esse irmão está falando? Minha irmã, eu não estou entendendo nada. Irmão, contando um testemunho, passou quase 2 horas contando um testemunho, ninguém entendeu nada que ele disse. Ainda aparece um aqui, outro lá para dar glória a Deus, só para poder, não ficar todo mundo calado, viu? Mas por que se deixa a palavra de Deus por último e deixa pouco tempo para a palavra de Deus? Porque não ama a palavra. Por que dá mais tempo para os forró gospel? Porque ninguém está interessado em palavra, meu irmão. Diga que um culto tem milagre, chove de gente. Diga que um culto tem doutrina, que o povo não vai. Daqui para chegar lá nessa avenida aqui, para chegar lá no Cometa, tem umas 15 igrejas. Sai perguntando nas igrejas tudinha, de uma por uma. Pergunte lá: irmão, o culto de doutrina aqui tem culto de campanha, tem culto de doutrina? Tem. Qual é o culto de doutrina? Dá mais gente que campanha, você vai ver que tudinho dá menos. E por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir a palavra, elas têm pavor, têm terror, elas têm nojo.
Elas vão para o culto quando o pregador está pregando, estão olhando para o relógio, estão para a hora, estão lá fazendo não sei o que, esperando terminar a hora para chamar o profeta, para profetizar. E o Senhor quer de nós, irmão, que a gente pare com isso. O Senhor quer de nós que a gente amadureça, que a gente passe a valorizar a palavra dele. Amemos o Senhor, Ele quer que nós o amemos. Não tem como amar a Deus e não guardar a sua palavra. Não tem como amar a Deus e não obedecer a sua palavra. Não tem como. E esse amar a Deus, que é guardar a sua palavra, nos arremete ao quarto ponto, que ainda está no verso 12, quando ele diz assim: que temas o Senhor, que ande em todos os seus caminhos, que o ames e que o sirva. Sirva o teu Deus. Servir como? De todo o teu coração e de toda a tua alma. Deus quer que o sirvamos. Mas Deus quer que nós o sirvamos, não como sendo nós, sendo patrões, não com soberba, mas Deus quer que nós o sirvamos como escravos. Um escravo que ama o seu bondoso Senhor e que se submete à vontade do seu Senhor porque o ama. Deus quer que nós o sirvamos como um filho. Ele diz em Malaquias capítulo 3: outra vez vereis a diferença entre o que teme o Senhor e o que não teme, entre o que serve o Senhor e o que não serve. Naquele dia que eu preparei, diz o Senhor, poupá-lo-ei os que me obedecem, poupá-lo-ei como um pai poupa o filho que o serve. Deus quer que nós o sirvamos como mordomos. Você sabe o que é, irmão? Servir a Deus. Servir a Deus, irmão, é fazer o que Ele manda. E ainda depois de ter feito tudo o que Deus manda, e por mais cansado que você esteja, você deve se considerar um servo inútil, porque como servo você só fez o que tinha que ser feito. O pastor, por mais que ele se lance nos estudos, na pesquisa, que ele se enfade, se prepare para ensinar, para pastorear, para instruir, para ensinar, ele não está fazendo nada mais do que sua obrigação. O obreiro responsável por abrir o prédio, o obreiro responsável por limpar a igreja, o prédio, o obreiro responsável por dirigir o culto, por mais que ele pegue 10 ônibus para chegar aqui, por mais que ele venha de bicicleta, por mais que ele venha de jumento a cavalo, como um servo, ele não fez nada mais do que sua obrigação. O obreiro carrega a sua manga, caiu no campo, evangelizando, entregando folhete, anunciando Cristo, anunciando Jesus, anunciando a volta do Senhor, chamando o povo ao arrependimento. Ele não fez nada mais do que sua obrigação. Os irmãos do louvor que vêm de perto, vêm de longe, para tocar, para cantar, por mais que haja esforço e dedicação, não estão fazendo nada mais do que a obrigação de servo. E se não faz, irmão, não está sendo servo. Se eu não me esmerar como pastor para estar aqui ensinando, pregando e doutrinando vocês, eu não estou cumprindo meu papel de servo. Se eu assumo uma posição dentro da igreja, você, qualquer coisa para fazer, e eu não faço ou faço negligente, meu irmão, eu não estou sendo um bom servo. E Jesus deu o exemplo de um servo, irmão. Aqui ele chamou de servo inútil, um servo que recebeu dons. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 5 granjeou, ganhou mais 5. O que recebeu 2 granjeou, ganhou mais 2. O que recebeu 1 cavou e escondeu dentro do buraco. Ele disse: servo inútil.
A palavra de Deus mostra um mordomo que extraviou os bens do seu senhor, que se apropriou dos bens do seu senhor para benefício próprio, e ele foi tido como um mordomo corrupto, que não podia mais servir o Senhor, que foi destituído do seu cargo. E nós, irmão, por mais que eleito não perca a salvação, mas pode ser destituído do seu cargo pela negligência e irresponsabilidade com o qual o administra. Porque nós devemos ser servos, mas não servi-lo de qualquer jeito, como um funcionário que está sendo pago para aquilo, que só está fazendo porque está sendo pago. Não como um funcionário que só trabalha na frente do patrão. Mas nós temos que servir a Deus, como ele diz aqui, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Servir a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma. Se eu trabalho para o reino de Deus, trabalho para a obra de Deus, trabalho para Deus porque eu amo. Eu estou cansado, eu estou exausto, eu estou abatido, mas eu trabalho, eu sirvo porque eu amo, porque eu tenho prazer, eu tenho gozo, eu tenho alegria de servir ao meu Senhor, de servir ao meu Deus. E como a seara do Senhor está precisando de servos, irmãos, servos que não queiram apenas subir aqui para serem vistos pela congregação como um bom pregador, mas a seara do Senhor, a obra do Senhor, a igreja do Senhor tem tanta coisa para fazer, tem pedra para quebrar, tem pedra para levar nas costas, tem madeira para derrubar, tem chibanca para usar, picarete, enxada na obra do Senhor. Estou usando linguagem figurativa, falando do trabalho árduo, do trabalho da mão de obra que muitas vezes as pessoas não vê. Alguém que é importante não faria aquela mão de obra. E coisas que nós não queremos fazer porque ninguém está vendo, porque não é algo que destaca-nos. O servo do Senhor, o bom servo do Senhor, está disposto a fazer qualquer coisa pelo trabalho do Senhor. Amém? Você está aprendendo alguma coisa, irmão? Ou você já está fazendo tudo isso aí? Porque eu tenho certeza que 99,9% aqui deve estar em falta em algum desses pontos aqui. Temor a Deus, andar nos caminhos do Senhor, amar a Deus, servir o Senhor. E o quinto e último ponto é que nós guardemos os seus ensinamentos. O verso 13 diz: para que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu próprio bem. Interessante que ele diz: quando nós guardamos o que Deus ensina, é para o nosso próprio bem, para o nosso próprio bem. Então nós precisamos guardar o que Deus nos ensina, precisamos guardar o que a palavra de Deus nos ensina. Guardar, irmão, não é pegar e colocar no local esquecido. Guardar é ter vivo dentro de nós. Guardar é viver, praticar. Nós temos que lembrar que nós somos cristãos, no ambiente do culto e lá fora. Nós temos que lembrar que nós somos cristãos na frente dos irmãos e também a longe da vista dos irmãos. Nós temos que lembrar disso. E nós precisamos guardar a palavra de Deus. Irmãos, é com muita tristeza, com muito pesar, que nós olhamos para a situação da igreja hoje e que nós vemos quase que uma total negligência da parte do povo de Deus.
O que nós vemos dois extremos hoje dentro da igreja. Nós vemos o extremo do legalismo, de gente achando que tem que fazer tudo certinho para agradar a Deus, para poder receber alguma coisa boa diante de Deus. E por outro lado nós olhamos e vemos, irmãos, um povo na libertinagem, dizendo: não, nós já estamos salvos, Cristo já nos salvou, já nos selou, nós podemos viver da forma que nosso coração desejar. E agora, irmãos, eu já li esse texto, mas eu quero ler esse texto novamente, porque eu reservei ele para nós concluirmos a mensagem. Vamos lá para João 14 novamente, o Evangelho de João, no capítulo 14. Irmão, quando nós entendermos que Deus quer de um ministério, que Deus quer de um pastor, de uma liderança, é muito mais do que ele alugar um prédio, formalizar um estatuto, registrar no cartório, comprar cadeiras, um púlpito, ventiladores. Quando nós começarmos a entender o que Deus quer de nós, irmãos, não tem nada a ver com isso. Então, quando Jesus disse, lá em João 14, que a gente leu agora há pouco, quando Jesus diz que quem ama Ele vai guardar a palavra dEle, aí Ele diz que assim, quem me ama guarda a minha palavra, verso 21. Ele diz que esse também será amado do Pai. Ele diz: eu o amarei, me manifestarei a Ele. Aí o Judas, ele faz uma pergunta: mas Senhor, onde é que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Não era para o Senhor se manifestar para o mundo? Como é que o Senhor vai se manifestar a nós, que te amamos, que te servimos, que guardamos tua palavra, que fazemos tua vontade? Aí Jesus vai dar uma resposta, irmão. Jesus diz a Judas: eu vou me manifestar àqueles que guardam a minha palavra, porque são esses que me amam. Eu não vou me manifestar ao mundo, eu vou me manifestar para quem guarda a minha palavra, porque a esses que meu Pai amará, e a esses que eu vou me revelar, que eu vou me manifestar, e a esses que eu vou fazer morada. Agora, observe que Jesus está dizendo, irmão, que não é a todos, não é para todos, não é a todos, mas é apenas um grupo de pessoas, apenas um grupo de pessoas que vai amá-lo. E João chega a dizer que nós só amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. E o próprio Jesus chega a dizer que nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. Porque se Deus não tivesse se revelado a nós, nós não seríamos capazes de conhecer a Deus. Se o Filho não o revelar, nós não seríamos capazes por nós mesmos de conhecê-lo. Então logo, irmãos, nós entendemos e compreendemos claramente nas Escrituras que essas 5 coisas que nós listamos aqui essa noite, poderíamos ter listado outras, ou acrescentado mais algumas, mas eu creio que quando se fala da questão de guardar a palavra e da obediência, isso vai abrangindo todas as outras, do temor do Senhor. Então logo quando ele mostra claramente que é isso, o que é que o Senhor quer de vocês? Ele está falando para o povo que Deus escolheu, para o povo que Deus elegeu, porque ninguém vai temer a Deus sem que conheça a Deus, sem que Deus tenha se revelado a ele. Ninguém vai andar nos caminhos do Senhor sem que tenha o temor do Senhor, sem que Deus tenha se revelado a ele. Ninguém vai amar a Deus sem que primeiro Deus tenha amado a ele e se manifestado a ele. Ninguém
vai servir o Senhor se o próprio Senhor não tiver constituído ele como servo dele. Ninguém vai guardar os ensinamentos do Senhor sem que o Espírito de Deus tenha revelado para ele a palavra do Senhor. Porque ninguém pode conhecer os ensinamentos do Senhor se o Espírito de Deus não o ensinar. Ninguém pode servir o Senhor se não for escravo do Senhor, constituído pelo próprio Deus. E Deus constitui os servos dele a quem ele quer. Ninguém pode amar o Senhor. Tudo parte de Deus. Então logo nós concluímos aqui, irmão, se nós tememos, se nós amamos, se nós guardamos sua palavra, andamos no seu caminho, se nós servimos a Ele, se nós guardamos seus ensinamentos, irmão, é porque Ele nos escolheu. E se você é um escolhido de Deus, é assim que você tem que andar. Se você não andar dessa maneira, dessa forma, é porque você não é. Porque o legalista religioso, ele só vai até a metade do caminho, ele não aguenta. Pela carne ele não aguenta. Ele luta, até peleja, até tem boa vontade de fazer, mas ele não consegue. Mas o eleito não. Ele consegue por quê? Porque é pelo Espírito que habita nele. Já diz, eu virei, manifestarei a ele, eu, Pai, faremos nele morada pelo Espírito. A palavra de Deus diz que o Deus que começou em nós a boa obra é poderoso para completar ela até o dia de Cristo. Ele diz, a luz do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Tenho falado isso aqui esses dias. Então, queridos, se nós temos o Espírito, andemos também no Espírito. Se nós somos eleitos, vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Se nós somos o povo de Deus, irmão, vamos andar conforme a vocação, de uma forma digna com a vocação a qual nós fomos chamados. Se você entende que você precisa se arrepender de algo, se arrependa. Se Deus te cobra algo essa noite, se Deus te alerta algo essa noite, então escute o que Deus está falando. Se Deus fala com você essa noite nessa palavra, escute o que Deus está falando. Deus falou com você, para concluir, que você deve temer a Ele, que você deve andar nos caminhos dEle, que você deve amá-lo, que você deve servi-lo e guardar a sua palavra. Lembra quando um líder judeu chegou para Jesus e ele disse, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus contou a parábola do samaritano. O samaritano, que judeu não se dava com ele, por conta depois do cativeiro babilônico, né? O reino do norte se perdeu, as tribos do reino do norte se perderam, se mesclaram, se misturaram. E o reino do sul, quando voltou para Jerusalém, para construir o templo, os muros, não aceitou eles, os outros lá junto com eles, eles foram construir lá um templo, uma cidade lá na outra região sul, Samaria. E dali eles ficaram com aquela embirra, com aquela confusão, aquela intriga que o templo, por que aquela confusão toda? Porque tinha dois templos, tinha um em Jerusalém e tinha outro lá em Samaria, no Monte Gerizim. A confusão toda era isso. Aí o samaritano, lugar certo de adorar é aqui, no Monte Gerizim. E o judeu, não, é lá em Jerusalém. Aí igual os evangélicos de hoje, né, o samaritano. Porque os pais dele tinham ensinado, né? Não, é aqui no Monte Gerizim acabou. Desde a antiguidade eles aprenderam isso. Se eles tivessem ido para as escrituras, eles não tinham se entendido errado, mas eles preferiram dar ouvido aos pais dele.
É o que a igreja evangélica está fazendo. Aí estava lá aquela confusão e Jesus falou que o samaritano caiu nas mãos do salteador, apanhou, ficou lá desmaiado. Passou um sacerdote judeu, não posso tocar, sou santo. Passou um levita, que era um dos homens da tribo de Levi, que guardava o templo, os utensílios, as coisas do templo. Eu não posso tocar, eu sou santo. Aí veio um samaritano. E olha que o cara que estava caído era judeu, não era samaritano. E o cara que estava caído era judeu, os outros judeus nenhum ajudou. Veio um samaritano e ajudou ele a levantar. Aí Jesus vai concluir dizendo para aquele líder. Ficou todo mundo estarrecido. Poxa vida, os judeus não ajudaram o seu irmão judeu, e veio um samaritano e ajudou ele a levantar. Aí Jesus falou para ele: olha, agora que você sabe essas coisas, faça isso, e você terá a vida eterna.